Tradutor, Otaquinho Bend. 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 Brian e Johnson estavam trocando golpes. Em apenas alguns segundos, eles trocaram dezenas de socos. Golpe ardente. Brian gritou enquanto seu punho estava coberto de chamas. Ele jogou na direção do rosto de Johnson. Sua voz. Golpe ardente. Johnson sorriu e lançou seu punho que estava coberto de chamas. Ele usou as mesmas artes de combate que Brian usou. Os dois socos, as mesmas artes de combate, colidiram um contra o outro. Isso causou uma explosão e chamas varreram a pequena área ao redor deles. Bum! Brian! Joshua gritou quando viu isso. Ele queria avançar, mas seu oponente não o deixou. Joshua, concentre-se no seu oponente. Não deixe nada distraí-lo. Clyde disse a Joshua. Compreendo. Joshua assentiu com uma expressão sombria. Joshua, Clyde e George estavam lutando contra os camaradas de Johnson. Seus oponentes não foram fáceis e eles foram paralisados. Era porque sua batalha não iria decidir o resultado desta partida. Eles sabiam que era a batalha de Brian e Johnson, que decidiria o vencedor desta batalha e receberia a bandeira do outro time. Sua voz. Sua voz. Duas figuras dispararam da fumaça nas duas direções opostas. Eles eram Brian e Johnson. Para um mago, você é muito bom no combate corpo a corpo, disse Johnson para Brian com um sorriso. Ele era um lutador poderoso da classe de lutador 1B. Ele já lutou com Brian antes na batalha de classificação e derrotou Brian naquele momento. Então ele sabia que a força de Brian havia melhorado por uma grande margem desde aquela batalha. Se fosse o Brian antes, então ele não seria capaz de lutar assim. Brian não conseguia controlar seu poder antes, mas agora parecia que sim. Sua melhora. Seu crescimento. É muito rápido. Johnson disse enquanto fechava o punho com força. Ele finalmente entendeu que Brian tinha uma chance de derrotá-lo com sua força atual. Eu tenho treinado todos os dias até desmaiar de exaustão, afinal, disse Brian com um sorriso no rosto. Isso é o que eu queria. Brian lançou seu feitiço Botas da Iluminação e ponta relampejante. Corpo de rocha. Johnson ativou suas artes de combate que poderiam aumentar a resistência de seu corpo. Ele então chegou na frente de Brian. As chamas surgiram e cobriram seu punho. Ele jogou na direção de Brian. Golpe ardente. Brian sorriu amplamente com isso. Ele lançou um feitiço chamado Mão Abrasadora. Ele então encontrou o ataque de Johnson com o seu próprio. Bend. Brian conseguiu agarrar e parar o punho de Johnson. Ele rapidamente levantou os pés e chutou o lado de Johnson. HMPH. Johnson usou sua mão livre para bloquear o chute. Bend. Ele então deu um passo à frente e agarrou o colarinho de Brian. Ele o ergueu e o esmagou no chão. Bend. O chão rachou como uma teia de aranha. Johnson estava prestes a segui-lo quando um raio atingiu seu corpo. Bend. Argue. Johnson voou para longe e caiu nas árvores. Brian rapidamente se levantou e ergueu a mão acima da cabeça. Relâmpago. Um raio caiu sobre o corpo de Johnson. Mas Johnson deu um soco no raio. Punho destruidor terrestre. Seu ataque conseguiu dispersar o feitiço de Brian, Relâmpago. Ele então deu outro soco. Bum! Brian rolou de lado para evitar o ataque. O chão ao lado dele explodiu quando a força do soco quebrou o chão em pequenos pedaços de pedras. Punho destruidor terrestre. Johnson deu outro soco poderoso em Brian. Brian chutou o chão e ele chegou no ar. Ele levantou ambas as mãos e lançou Relâmpago. Bend. O corpo de Johnson foi atingido por um raio. Ele só conseguiu cerrar os dentes enquanto observava Brian lançar outro feitiço nele. Outro, Relâmpago. Johnson puxou seu punho e usou Punho Destruidor Terrestre para espalhar o raio que iria atingi-lo. Bum! Ele se ergueu do chão e ativou outras artes de combate. Grande corpo de aço, impulso de músculo.
Essas duas artes de combate eram habilidades que podiam aumentar os atributos gerais de uma pessoa. Johnson então saltou no ar. Em um instante, ele chegou na frente de Brian. Ele agarrou o colarinho de Brian e deu um soco em seu estômago. Dandy! Ele puxou o braço antes de jogá-lo no chão. Bum! Johnson caiu no chão e criou uma pequena cratera. Johnson rapidamente rolou seu corpo para o lado quando o soco de Brian caiu sobre ele. Ele rapidamente ficou de pé antes de avançar em direção a Brian com um sorriso no rosto. Ele limpou o sangue da boca com a mão. Você melhorou, Brian, disse Johnson. Você é muito forte, Brian disse enquanto avançava em direção a Johnson. Bum! Brian deu um soco no peito de Johnson e ele levou um soco no rosto. Ele estava prestes a cair, mas se forçou a dar outro soco. Dandy! 2. Brian rangeu os dentes enquanto o sangue fluía de sua boca. Ele recebeu outro golpe no peito e no rosto. Cerrando o punho com força, ele deu outro soco no peito de Johnson. Dandy! Argue! Johnson cuspiu outra boca cheia de sangue. Ele estava ficando cansado e sentiu uma sensação de entorpecimento em ambos os punhos. Esse cara! Ele está se forçando a lutar! Johnson pensou quando viu que Brian deu outro soco mirando em seu peito. Se você queria tanto lutar, então eu vou te dar a luta que você tanto quer! Johnson gritou enquanto dava outro soco. Dandy! 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 As duas pessoas se forçaram a lutar enquanto continuavam a dar socos, um após o outro. Eles não tentaram evitar os socos de seu oponente. Eles apenas focaram suas mentes em atacar um ao outro. 12. Este é o ataque final. Brian gritou enquanto dava outro golpe no peito de Johnson. Seu punho voou direto para o peito de Johnson. Dandy! Isso causou uma ondulação na carne de Johnson quando o punho pousou em seu peito. Este soco foi mais forte do que qualquer outro soco anterior. Foi muitas vezes mais forte do que os 11 socos que Brian deu antes. Essas artes de combate eram chamadas de 12 socos baixos. Esta foi a arte de combate que Brian resgatou usando todos os pontos que coletou. Apenas uma arte de combate e todos os pontos que ele acumulou ao chegar ao top 12 desapareceram. Essas artes de combate visavam uma parte do corpo do oponente. Todos os 12 socos foram direcionados em uma parte que o usuário decidiu, e quando o usuário deu o 12º soco, o poder dos 11 socos anteriores foi adicionado a este último soco, tornando-o mais mortal. Demorou um mês para que ele pudesse finalmente usar essa arte de combate em uma batalha. Johnson voou e bateu em várias árvores antes de rolar no chão. Uf! Uf! Brian estava respirando pesadamente enquanto olhava para Johnson. Ele estava exausto e cairia a qualquer segundo. Johnson ergueu a cabeça e olhou para Brian. Sua boca se abriu em um sorriso e disse, "Ah, que dia infeliz! Parabéns, você ganhou, Brian." Ele então caiu inconsciente. Os camaradas de Johnson ficaram chocados quando viram que ele perdeu para os 12 socos de Brian. A boca deles estava aberta enquanto eles olhavam para o inconsciente Johnson. Brian virou a cabeça para olhar para Clyde, George e Joshua. Ele abriu a boca e disse, "Vamos embora." Ele não conseguiu terminar a frase porque tossiu com a boca cheia de sangue. Clyde soube imediatamente o que ele queria dizer. Ele dobrou os joelhos e investiu contra os 3 camaradas de Johnson. Ele os pegou desprevenidos e aproveitou a chance para pegar suas bandeiras. "Bom trabalho, Clyde!" George exclamou quando viu isso. Josué também atacou os oponentes para distraí-los. Eles trocaram alguns golpes antes de Clyde abrir a boca. "Tem certeza de que deseja continuar lutando contra nós?" Clyde perguntou. Ele então apontou para Johnson e disse, "Johnson está inconsciente. Você deveria trazê-lo de volta ao seu acampamento e receber tratamento. É para o bem dele." Com isso, os adversários não tiveram escolha a não ser recuar. Eles carregaram Johnson antes de partirem. Clyde, George e Joshua deram um suspiro de alívio quando viram isso. Eles imediatamente verificaram se Brian estava bem. "Estou bem, só preciso descansar",
disse Brian com um sorriso irônico. Ele não quis se tornar um fardo para seu grupo, por isso lutou com todas as suas forças. Estou surpreso que você tenha vencido o top 10 do ranking, disse Clyde. Isso é o Brian para você, disse Joshua. Isso significa que Brian estava entre os 10 primeiros agora? George perguntou. Não, este é um teste especial, não uma batalha de classificação. Então, Brian ainda está no top 12. Clyde balançou a cabeça e explicou. Isso é lamentável, disse George com um suspiro. Bem, graças a Brian, conseguimos mais 3 bandeiras, disse Clyde com um sorriso. Temos 5 bandeiras agora e o teste terminará em breve, disse Joshua enquanto olhava para o céu. Devíamos ir agora, antes que outros grupos aparecessem, disse Clyde. Combo, 56-60.